dia. Baruch atah Adonai Amém. Essa semana a gente começa a Parashá de Dvarim. A gente, esse Shabbat é um Shabbat especial, Shabbat Chazon. Então, vamos estudar hoje a Parashá. Só antes disso, fazer um comentário bonito. O mês que a gente está é o mês de Av. É o mês mais triste do nosso calendário. O nome completo do mês é Menachem Av. Esse é o nome do mês. Menachem significa consolo. Que a gente pede consolo para Hashem nos consolar. A gente está ainda sofrendo as consequências da destruição dos templos. Nosso povo está disperso, nosso povo está sendo perseguido. A gente não tem o Beit HaMikdash. As mitzvot que a gente faz hoje são mais ou menos um terço daquilo que deveria e poderia se fazer. Então, Hashem vem e nos consola. E logo depois de Tisha B'Av, a gente vai passar 7 semanas, nas quais a gente vai ler toda semana uma Haftarah, que fala como Hashem consola o povo judeu, e aí chega Rosh Hashanah. Mas tem uma explicação muito bonita. A gente muitas vezes se coloca como vítima, e Deus como aquele que causou nossos problemas. Afinal, Ele controla tudo. Então, eu preciso lá rezar, Deus me ajuda, Deus me apoia, por que você fez isso comigo? E a gente fica cobrando dele. A verdade é que quando a gente está passando por qualquer situação, Hashem está junto com a gente. Hashem, ele foi para o galuto junto com a gente. Um pai, ele não manda embora, manda o filho embora e fica lá em casa confortável. O coração dele vai junto. Então, o nome Menachem Av significa que nós devemos consolar o nosso pai. É uma coisa muito profunda. Não é Av Menachem, o pai consola. É consolo pai. Significa que nós não devemos nos colocar como vítima. Hashem, por favor, me ajuda. A gente precisa virar, olhar para a nossa alma e falar, você está sofrendo. Hashem, eu sei que você está sofrendo junto com a gente. A gente foi exilado por causa dos nossos pecados. Ou seja, por Deus não teria galuto. São as nossas atitudes que causaram essas consequências. Então a gente pede para Hashem e a gente consola, Hashem fala, a gente vai tentar melhorar. De agora vão ser 7 semanas, a partir da outra semana, até Rosh Hashanah, que a gente já começa a focar em Teshuvah. E a ideia é que a gente quer consolar o nosso pai. Então é uma coisa transformadora de olhar para isso, de a gente olhar para si mesmo não como vítimas, mas como aqueles que eventualmente precisamos fazer algo para mudar. E não simplesmente falar, Hashem me ajuda, você que pode, você que fez. Não. As atitudes foram nossas, a gente tem que assumir a responsabilidade e lenachem, consolar e ajudar que a nossa alma ela possa, mais uma vez, brilhar, como era outrora na época do tempo. Tem aquela história das pegadas, né, na praia. Muito boa a história, muito bonita a história. Quando a pessoa, ele faleceu, né, tá falando com o Asher, e aí a Asher estava mostrando para ele o caminho como pegadas na praia e vê que estão andando, tá sempre quatro pegadas. 2 dele, 2 de Hashem. E aí ele vê que nos momentos difíceis só tem 2 pegadas. Aí ele falou assim, Hashem, você me abandonou nos momentos difíceis? Ele falou, não, estou te levando no colo. Ótimo. Muito bonito, muito bonito. Muito bonito. É isso mesmo. Então, entrando na nossa Parashá. Nessa Parashá, nós não temos uma história dramática que a gente possa contar e falar, olha, Korah, Pinchas, etc. Mas a gente começa um novo livro que ele muda completamente o tom, o estilo do que foi até agora nos primeiros 4 livros da Torá. No Humash que eu estou estudando, o estudo diário, eu peguei esse Humash, quem quiser ver aqui, ele está fora de, como chama? Já terminaram as cópias, espero que façam um novo logo. Ele foi feito pelo Beit, ele chama edição Yad Mordechai. Mas ele é uma explicação interpolada com várias explicações do Rashi. Então, a grande dificuldade, vou explicar a respeito desse livro, que é qualquer pessoa que lê o Humash fala, eu quero começar a estudar, o que eu vou começar a estudar? Vou ler a Torá, vou ler a Parashá da semana. Se você pegar qualquer Humash, ele vai traduzir literalmente a Torá. É difícil você entender. A Torá é impossível você entender só pela tradução. Então, por isso, a gente sempre estuda no hebraico, você estuda com Rashi, você estuda com os comentários. Mas você lê o versículo, aí depois você lê o Rashi, aí você já se perdeu. Então esse aqui, ele tem essa vantagem de que dentro das palavras do próprio Humash, as palavras do Humash estão em negrito,
e as outras te permite ter uma leitura fluente, já com as explicações. Então, você consegue ler a Parashá da semana sem precisar ler outro comentário, parar, ler, explicar, você já flui dentro do próprio texto. Então, é fantástico. Se alguém conseguir esse livro, eu acho que é o melhor atualmente para poder começar e se aprofundar na leitura semanal. Então, o que muda esse livro de todos os outros livros? Então, aqui na introdução, ele trouxe um resumo muito bonito sobre os 4 livros da Torá. Como você define os 4 livros da Torá? O que muda do Bereshit, do Shemot, do Vaikra? Finalmente a gente chega em Dvarim. Ele fala o seguinte: o Bereshit ele tem um propósito. A história da gente ler desde a criação até o falecimento de Yaakov Avinu, o propósito dele é falar a necessidade histórica da criação do povo judeu. É isso, é o começo, mas por que a Torá conta como o mundo foi criado? Então a Torá vai contando a evolução das coisas, o pecado de Adão e como que ele fez para retificar, até que chegou Noah, Deus destruiu, até que finalmente chegou Avraham, descobriu Hashem, se conectou, Yitzhak, Yaakov, que esses são os primórdios da nossa história, mas explicando por que a gente está aqui. Como a Torá fala para a gente lá em Lech Lechá, todos aqueles que te abençoarem serão abençoados. Quem é nosso povo? O que a gente tem de diferente? Por que a gente recebeu a Torá? Então toda essa história vem contar para a gente, vocês são um povo abençoado. As pessoas que te abençoarem, as pessoas que escutarem vocês, que seguirem a ética e moral da Torá, eles serão abençoados. Essa é a bênção da Torá. Então não começou as leis ainda, não começou alguma história nossa como um povo, mas é a formação do nosso povo. Esse é o livro de Bereshit. Depois, a criação do povo judeu, como um povo, começa em Shemot. Porque até então era uma família. Avraham, Yitzhak, Yaakov com os filhos era uma família. A criação desse povo se dá quando estão no Egito, eles estão lá sofrendo, aparece Moshe, leva eles até o Har Sinai, e todos o que aconteceu, parte do que aconteceu no deserto naquele momento. Então, é a criação, a formação do povo judeu. Próximo, Vaikra. O que é Vaikra? Hã? Então, Vaikra é o Levíticos, traduzido, que é o livro dos Korbanot, o livro dos sacrifícios. Que ele, na verdade, ele descreve o que são os sacrifícios. E os sacrifícios, eles estão lá para desenvolver o nosso relacionamento com Hashem. Então, todas essas ordens, sacrifício, etc., é a nossa tefilá hoje em dia, da gente se aproximar de Akadosh Baruch Hu. Então, a necessidade do povo, o nascimento desse povo, e o que o povo faz? O que a gente tem que fazer? Se aproximar de Hashem. Então, em Vaikra tem um miolo muito grande, tem uma parte muito grande desse relacionamento com Hashem. Bamidbar, que a gente terminou semana passada, são os problemas que surgem nesse relacionamento. O povo reclama, e o povo se rebela, vem Cora, e assim por diante. São os problemas que acontecem em Bamidbar. Tudo bem? Terminamos. Teoricamente, terminamos. A gente explicou o que é o povo judeu, para que eles estão aqui, o que eles fazem e como lidar com os problemas. Então agora resta Moshe Rabbeinu, chegamos em Dvarim, ele vai falecer, e agora ele quer só dar um marco para o povo e falar, olha, vamos recapitular tudo o que aconteceu, como um povo, desde Shemot praticamente, tudo que a Hashem mandou para a gente, lembrar os problemas que nós tivemos, e vamos agora se comprometer para ter um futuro melhor. Esse é o Dvarim. Então, eu achei esse resumo, como ele colocou aqui, achei bem interessante, essa sinopse muito, muito, muito boa. Pelo menos eu gostei bastante. Vamos agora entrar em Dvarim. Então, o que muda em Dvarim? Dvarim, uma vez que é uma recapitulação, quem está fazendo essa recapitulação é o próprio Moshe. Até agora, a gente está lendo uma história. Ah, Deus falou para Moshe, o povo fez isso, o povo fez aquilo, eles falaram com Moshe, Moshe voltou e falou para Deus. Então a gente está lendo uma história, à distância, digamos assim, na terceira pessoa. Eles fizeram, eles falaram, Hashem fez, Hashem mandou. No Dvarim, começa Eil Advarim, Asher Diber Moshe El Kol Israel. Essas são as palavras que Moshe falou para o povo. E agora ele começa na primeira pessoa, Deus falou comigo, eu falei para vocês, vocês fizeram, não é eles. Agora já é na primeira pessoa. Moshe era bem... Primeira e segunda, boa. Eu e você. Não é mais ele e eles. Agora é tudo praticamente todo o Dvarim, quase não usa a palavra, os termos na terceira pessoa. Praticamente todo ele é esse diálogo de Moshe na primeira pessoa, ele falando com o povo de Israel. O que muda? Que diferença faz a conjugação? Se é ele, se é nós? Que diferença faz?
Então aqui, na verdade, tem uma diferença muito grande. A gente sabe que as palavras de Moshe eram as palavras de Hashem. Shekhinah medaberet mitor grono. Da boca de Moshe saía a palavra de Hashem. O que ele falava já era a palavra de Hashem. Não houve e nunca terá um profeta como Moshe. Qualquer profeta precisa ir lá e conversar, e perguntar, e falar. Moshe era cara a cara, direto, e o que ele falava era a palavra de Hashem. Em Dvarim consta que essas são as palavras de Moshe. E não, entre aspas, e não de Deus. Peraí. Ele vai falar alguma coisa que é diferente do que Deus quer? Então a verdade é que você tem duas maneiras de você transmitir alguma coisa. Você tem aquele cara que é um gravador humano. Você pergunta o que falaram na aula, os poucos que prestaram atenção. O cara pode falar exatamente o que o professor falou, sem nenhuma vírgula a mais, sem mudar o tom. Ele simplesmente foi um canal direto. É bom, legal. Mas quando você quer ter um professor para você, você quer que ele chegue e traduza de uma maneira que você possa entender. Uma maneira que ele compreendeu, porque eu escolhi você como professor, não o outro. Então, tem aquela ideia de que aquilo se traduziu dentro do cérebro, foi processado antes de você receber aquilo. Nos primeiros 4 livros é a Shekhinah falando, mas Moshe Rabbeinu é só um canal, direto, sem interferência nenhuma. Agora, Moshe Rabbeinu, entre aspas, ele interfere. O que quer dizer ele interfere? Moshe Rabbeinu, entre aspas, como um ser humano. A Torá, a sabedoria, o conhecimento, a Shekhinah, penetra dentro dele, da pessoa dele, e aí ele transmite para o povo. Essa é a diferença entre falar em terceira pessoa, que é o que Deus falou, o que o professor falou, estou passando para vocês. Ou primeira pessoa, eu estou falando para vocês. O que eu estou falando é a palavra de Deus. Mas como as palavras de Deus já foram traduzidas, mastigadas, interiorizadas através de Moshe. Só que para Moshe Rabbeinu estar pronto para fazer isso, de você conseguir interiorizar, transformar e você não estragar, tradução significa traição, a gente falou outro dia. Quando você vai traduzir alguma coisa, você vai transmitir alguma coisa, você vai acabar eventualmente desvirtuando. Então Moshe Rabbeinu só ficou pronto para ter esse nível de conseguir estar completamente alinhado com a vontade de Hashem, 1000%, a ponto que a própria consciência dele, o cérebro dele funcione alinhado com a vontade de Hashem, onde a palavra de Hashem vai entrar nele, vai se transformar, entre aspas, e vai se manter íntegra, é só agora, nesse momento. Então, de certa forma, esse livro, apesar de se dizer, não, agora é Moshe Rabbeinu falando, entre aspas, não é Hashem falando, pelo contrário, é muito maior, é muito mais próximo da gente. Qual que é a mensagem, antes da gente começar? A mensagem é que a gente não pode só ser um papagaio. Ah, Deus mandou, Deus falou, eu faço. Tá certo, é o primeiro passo. Mas Hashem espera que tudo aquilo que a gente estuda, a gente interiorize. Falei da outra vez, de quando a pessoa fala, eu adoraria ser um serial killer. Só que a Torá não deixa, eu não faço. Mas por mim, eu sairia matando todo mundo por aí. Esse cara está alinhado com a Torá ou não está? No ato, depende de quem ele mata. O Marcelo já está. Marcelo está alinhado. Então, qual que é a ideia? A Torá não deu essa mitzvah de não matar como aquela mitzvah da vaca vermelha. Faça porque eu mandei. A Torá deu mitzvot que são lógicas. Nessas lógicas, você tem que alinhar a tua lógica com a lógica de Hashem. Então, esse cara está doente. Esse cara precisa melhorar a sua maneira de enxergar. Não basta só que ele não está fazendo porque Hashem mandou. Ele tem que alinhar a sua personalidade, a sua maneira de enxergar com a vontade de Hashem. Essa é a mensagem do Dvarim. Então, nosso primeiro passo como povo, Deus falou, a gente faz, mas agora em Dvarim é o momento da gente interiorizar tudo aquilo, todas aquelas mitzvot que a gente recebeu e aquelas que são possíveis da gente realmente interiorizar elas, fazer com que isso se torne parte da nossa essência. Esse é o Humash Dvarim, essa é a oportunidade que a gente vai ter agora a partir dessa paraxá. Dúvidas? Eu tenho. Então, fala. Só não chegou nesse trecho ainda, não sei se vai chegar, mas assim, na leitura de ontem, a sempre fala quais povos podem ser eliminados, destruídos e quais não. Não estou questionando a Shem, pelo amor de Deus, faz o shalom, mas assim... Pode questionar ele, deixa. Não, quem sou eu, Rabino? Aí, assim, ele fala, esse você pode destruir, esse você não pode destruir. Sim. Na Parashá está escrito, a terra que eu dei a Abraão. Só que a terra que eu dei a Abraão não era uma terra livre, sem ninguém? Não, já tinha gente. A Torá fala claramente. Desde a época de Abraão já tinha gente lá. Mas então, se a terra é nossa, para mim foi um antagonismo. Como que a gente vai conviver com povos que não são Yehudim na nossa terra? Não, a gente vai eliminar eles. A Torá manda eliminar eles. Não.
Tudo que é Eretz Israel, a Torá manda eliminar. As terras que estão em volta de Eretz Israel, que você poderia pensar que fazem parte do pacto de Abraham, é o que a Torá ontem esclareceu, na leitura de ontem, que essas não são parte de Eretz Israel. Ah, mas tem aquele povo que parece que esse povo sim Deus prometeu. Então vem a Torá e fala, não, esse povo na verdade foi eliminado, foi conquistado por outros, essa terra não é deles. Ou o contrário, eles conquistaram, agora é parte de você. Então a Torá está esclarecendo qual é o teu mapa geográfico exato. Tudo que foi dado para Abraham é o que Hashem está dando para o povo de Israel. Tem 3 terras que Hashem fala só no futuro, quando Mashiach chegar, eu vou dar para vocês. 3 terras chamadas Kinik, Nizik, Admoni. Então a gente ainda não recebeu. Mas a Torá descreve exatamente o que era esse Israel nos detalhes para a gente saber o que é nosso. E nessas terras a gente tem a obrigação de expulsar, matar, na verdade, todos os 7 povos nativos de Eretz Israel. Mas então, quem está citado não é em Eretz Israel. Não, é isso que a Torá está esclarecendo. Tá. Esses povos não são considerados, essas terras não são consideradas de Eretz Israel. Só para esclarecer, em relação a destruir os 7 povos, o Rambam ele escreve que como funcionou isso, é que primeiro né, chegou e matou todo mundo. O Rambam ele escreve que Yoshua ele mandou uma carta, deu para eles 3 opções. Vocês podem se submeter à nossa soberania, vão pagar impostos, vão cumprir as leis de Noah, significa não fazer idolatria, etc. Vocês podem ir embora, ou vocês podem lutar. E mesmo lutando, conforme algumas opiniões, eles deixavam uma porta sempre aberta. Então, eles não cercavam dos 4 lados. Se você ainda quiser mudar de ideia e fugir, você não é obrigado a ficar aqui, lutar e morrer. Então, dos 7 povos de Israel, um povo fugiu, chamado Girgash, e os outros 6 quiseram lutar. Ninguém quis abaixar a cabeça para o povo. Então, foram esses povos que foram eliminados na conquista de Eretz Israel ao longo de 7 anos, depois mais 7 anos, 14 anos. Então, teve essa opção, mas o que Hashem fala, eu logo em Bereshit bara Elokim, a Torá começa com essa frase para dizer, eu criei o mundo, e Eretz Israel é do povo judeu, por enquanto eu deixo outros morarem lá, até chegar a hora que o meu povo vai morar lá. Esse é o Bereshit, por isso o primeiro Rashi da Torá, para esclarecer que Eretz Israel é nosso. Você ia falar uma coisa, Rafa? Eu ia. Lembra? Não tem, Ele não vai falar mais. não tem nenhuma lei da Torá que não tem explicação, que é isso, então tem várias. Então, não vai contra essa... Não, então por isso eu falei. Tem 3 tipos de mitzvot. Então, as mitzvot, como as lógicas, né, as leis civis, as mitzvot que são de lembrar alguma coisa, por exemplo, o Shabbat. Bom, se a Torá não me falasse para descansar, eu não descansaria, mas uma vez que ele conta que Hashem descansou, faz sentido. Pesach, eu não faria sozinho, mas comer matzah, uma vez que eles comeram matzah, faz sentido. E aquelas que são completamente irracionais, a lei de kasher, pureza e impureza, vaca vermelha, lã com linho e assim por diante. Então, a nossa obrigação, que eu falei, de alinhar nosso pensamento com o pensamento de Hashem, é justamente por Hashem ter classificado em 3 categorias diferentes, é porque essas que são classificadas como compreensíveis, você tem que compreender. E você tem que alinhar. Agora, as outras você vai cumprir, todas você tem que cumprir porque Deus disse. Você nunca vai entender realmente todas as mitzvot. Mas, pelo menos tem o máximo que você consiga entender, você deve entender. Em relação àquelas que a gente não entende, a gente também deve procurar entender, mas saber de cara que essas realmente são muito além da nossa capacidade. A gente vai tentar entender por quê. Porque a gente falou, quando a gente recebeu a Torá, nascer venishmar, faremos e ouviremos. Você tem a obrigação de tentar ir atrás, porque quanto mais você entende, mais você vai interiorizar aquilo, mais fácil vai ser para você cumprir e se alinhar com a vontade de Hashem. Mas, essencialmente, essas que não são compreensíveis, deixa, entre aspas, deixa de lado por enquanto. Vamos primeiro alinhar aquelas que a gente pode entender e tem que entender. Fala, Flávio, rapidinho. Eu ia perguntar se por isso que era da importância do estudo da Mishnah, porque a Mishnah é você querer discutir essa vontade de Hashem. Sim, claro, claro. Não só revisar o que Hashem passou, mas... Perfeito, essa é a Torá oral. Perfeito. Mas uma pergunta, quando Hashem mandou matar todo mundo naquela época, não falou para o futuro também? Agora, a obrigação de matar, eu vou falar claro, difícil falar isso, mas o que a Torá fala, de matar homens, mulheres e crianças, que se refere aos 7 povos nativos de Eretz Israel que tinham naquela época. Não tem esse povo, a gente não sabe mais quem são esses povos, ou quem Amalek, por exemplo, que Hashem manda destruir. Em relação a destruir os nossos inimigos atualmente, você tem que fazer um cálculo puramente pelo ponto de vista estratégico de guerra, e não pelo ponto de vista social ou político.
Então, não tem a mitzvah de você ir matar todos eles. Você tem a mitzvah de garantir que você vai eliminar qualquer tipo de ameaça. Faça todo o necessário para eliminar a ameaça. Assim como foi na Segunda Guerra Mundial. Você tem que fazer alguma coisa até que o inimigo se abaixe por completo e reconheça a sua soberania. Não temos a mitzvah de sair matando a torta e a direita, Deus nos livre, simplesmente porque eles não são do nosso povo. Não. A gente tem a obrigação de fazer tudo o necessário. Se for necessário, infelizmente, tirar a vida, você vai fazer, pelo ponto de vista de guerra. Isso é o que você tem que fazer. Até que você tenha a soberania total e o inimigo ele chega na conclusão e falar, não, o Irã chegar e falar, nós ganhamos. Independente que eles estão mentindo ou não, mas que ele realmente vai reconhecer a soberania do povo de Israel. É isso que a gente tem que fazer. Você ajuda. Você vai ajudar a gente. Obrigado. Vamos lá. Então, eu falei já o resumo da Parashá, vai ser impossível agora, nesse tempo, a gente ler toda a Parashá, mas eu vamos começar pelo menos. Moshe Rabbeinu, ele fala, essas são as coisas, eu vou contar para vocês aquilo que aconteceu. Então, Moshe Rabbeinu está nos últimos meses da vida dele, e ele começa a recapitular. Então, o que ele fala? Ele começa a recapitular os altos e baixos que a gente teve. E logo de cara, os baixos que a gente teve. Quais foram os maiores pecados que a gente fez ao longo do deserto? Aqueles que mais impactaram a gente? Bezerro de ouro. Bezerro de ouro, que mais? Os espiões. Espiões. Boa, duas. Então, essas duas, Moshe Rabbeinu de cara, ele já menciona. Mas como ele menciona de forma indireta. O que significa isso? Moshe Rabbeinu, ele lembra que a gente passou por um lugar chamado Midbar. Midbar são os pecados que eles fizeram como consequência por estarem no Midbar. E aí ele começa a mencionar vários lugares que eles passaram. Ele não vai falar todos os lugares como a gente fez na semana passada, que fala todas as paradas, onde eles fizeram as viagens. Ele começa a contar os lugares aonde eles pecaram. Só que ele fala de forma indireta. Porque quando você vai puxar a orelha de alguém, não adianta você falar, você nunca, primeira pessoa e sempre generalizar. Esse é o maior erro que você pode fazer. Você pode falar de forma indireta, que foi o que Moshe Rabbeinu, ele começa a lembrar aqui. Então, ele lembra o pecado do bezerro de ouro, ele lembra Lavan, branco. Se branco se refere ao maná que eles reclamaram, que o maná era branco, não gostavam do maná, porque não tinha a aparência que eles queriam a carne lá do Egito e assim por diante. Então, Moshe Rabbeinu, ele começa a relembrar. Então, vou trazer mais alguns detalhes que Moshe Rabbeinu traz para a gente. Ele lembra as guerras que ele fez. Quais foram as guerras que Moshe Rabbeinu fez? Midianita, ok. Ele não coordenou essa guerra, ele mandou. Amalek, muito bom. Qual mais? O que Moshe Rabbeinu ele mesmo coordenou, faz pouco tempo. Sihon e Og, muito bom. Eram dois gigantes que ficaram nas fronteiras de Eretz Israel e Moshe Rabbeinu foi lá e teve que enfrentar esses dois gigantes e conquistou as terras deles. Tem vários outros que a Torá fala pra gente, a Torá conta pra gente, que a gente poderia passar pelo território deles, mas uns a gente pode provocar, mas não pode fazer nada. Outros sequer a gente pode provocar. Tem, por exemplo, Esav, as terras de Edom e Seir. Depois pode olhar no mapa antigo, posso mostrar para quem quiser. Então, Deus fala, essa terra eu dei para Esav. Eu já dei essa terra para Esav. Ele recebeu uma brachá lá de Yitzhak, do pai dele, apesar que ele era Esav. Então, essa terra é deles, não mexe com eles. Você tem os Moav. Moav é aquele povo o Balaque contratou o Bilam. Mesmo assim, Deus poupou eles, porque de lá iria sair Ruth e Naamá e outros motivos. Então Hashem vai falando e Moshe Rabbeinu vai recapitulando o que a gente fez, o que a gente não fez, o que a gente poderia ter feito. Ele fala que a distância para eles chegarem do Egito até Eretz Israel, pelo caminho que eles fizeram, seriam de 11 dias. A verdade é o seguinte, você saindo do Egito para entrar em Eretz Israel via Gaza é bem rápido. Mas Deus não queria que eles fizessem esse caminho, isso está em Parashat Beshalach, porque era um caminho muito direto, e se tivesse qualquer problema no meio do caminho, o pessoal ia querer voltar para trás. Foi o que aconteceu. Então imagina se fosse, sabia já que ia ter perrengue. Então eles foram por baixo. Mas mesmo indo por baixo, fazendo a volta pelo Mar Morto, etc., o tempo que demoraria, Hashem levou vocês até próximo de Eretz Israel em 11 dias. Não, o caminho demoraria 11 dias. E Hashem levou vocês em 3 dias. A gente estava pronto para entrar em Eretz Israel, e aí vocês começaram a fazer bagunça. Se não fosse essa bagunça de vocês, estão falando que depois que Deus deu a Torá, ele deu a Torá, eles deveriam ir direto
para Eretz Israel, demoraria 11 dias, e eles fizeram em 3 dias, Hashem acelerou, e se eles não fizessem o pecado dos espiões, estaria tudo certo. Então, Moshe Rabbeinu está recapitulando, olha como a gente perdeu a oportunidade, poderíamos já estar em Eretz Israel, e aquilo que a gente fez. Com todo mundo acabou perdendo. Aqui aparece uma palavra que é única na Torá, em todos os 5 livros da Torá, que é a palavra Eichá. Eichá significa como eu vou conseguir, Moshe Rabbeinu fala, chegou um momento que eu falei, como eu vou conseguir sozinho lidar com esse povo? A palavra Eichá lembra a gente o que a gente vai ler, esperamos que não precisemos, em Tisha B'Av. A leitura da Megilá de Eichá, a Megilá do profeta Yeshayahu sobre as... Irmial, sobre as lamentações de Eretz Israel. Então aqui a gente vê a conexão, nós estávamos estabelecendo que a Parashá de Dvarim sempre é lida na véspera de Tisha B'Av. Então aqui você vê a conexão, a palavra Eichá é a única vez que aparece na Torá, e ela faz alusão já ao momento que a gente está no ano, que a Torá normalmente não acompanha as festas que a gente vai ler na Torá na ordem, mas aqui a gente vê a conexão muito clara entre a Parashá da semana com o momento que a gente está agora. Agora, uma coisa interessante. Moshe Rabbeinu, ele recapitula aquele episódio que o sogro dele chegou e... Não. Peraí. Sim. Aquele momento que o sogro dele sugeriu, ele viu que Moshe Rabbeinu estava sobrecarregado, e ele vai lá e fala para ele, por que você faz tudo sozinho? Você tem que colocar o secretário, o vice, etc. E aí ele foi lá e consultou com Hashem, e ele colocou esses vários cargos, Sarei Alafim, Sarei Meiot, Sarei Hamishim, que são quando você tem os tribunais de pequenas causas, médias causas, STJ, até chegar no STF e chegar no próprio Moshe Rabbeinu. Não era igual ao STF daqui, estou usando só o termo. Está preocupado? Todo mundo lá tinha visto, ninguém foi banido de nada. Ninguém foi sancionado, era outro nível. E aí, Moshe Rabbeinu, ele recapitula isso. Bom, interessante. Mas Moshe Rabbeinu não está aqui contando história. Tudo que ele está contando, ele está querendo admoestar e chamar a atenção do povo. Que bronca tem essa de dizer que estava muito pesado e eu precisei dividir? Isso é uma bronca? Ele está contando a história. Pelo contrário, foi bom para Moshe Rabbeinu, aliviou ele. Na verdade, é uma bronca. O fato que ele precisou distribuir esses poderes é porque o povo não estava pronto para isso. O que acontecia? Por que Moshe Rabbeinu precisou esperar o sogro dele para vir e falar, olha, tá pesado? Delega, contrata mais gente. Uau, que gênio! Foi assim uma coisa que eu nunca tinha pensado. Você acha que Moshe Rabbeinu não tinha pensado? Por que foi dessa forma? E a resposta é que Moshe Rabbeinu, quando ele julgava as pessoas, eu vou criar um cenário hipotético, mas 2 caras que estão brigando por uma questão monetária, chega na frente de Moshe, de repente todos os problemas que eles têm se dissolvem. Você vê praticamente um homem de Deus, onde ego não existe, de repente você se resolve com o teu amigo sem precisar fazer mais nada. O contato direto com Moshe Rabbeinu, ele já resolvia tudo. Então todo mundo queria falar com quem? Não quero falar com o segundo, com o terceiro, com o secretário, eu quero falar direto com ele. E com ele, eles viam Hashem e se resolviam. E por isso Moshe Rabbeinu estava com dificuldades de delegar para outra pessoa. Chega o sogro e fala para ele, não dá. Por que não dá? Uma das coisas é porque esse método só funcionaria enquanto Moshe Rabbeinu estivesse vivo. Só funcionaria com quem mora perto de Moshe Rabbeinu. Você vai entrar em Eretz Israel, não vai ter Moshe, mesmo que tenha outro, mas não vai ser com a mesma intensidade, e não dá para você resolver todos os problemas, você vai ter que viajar até Moshe. Aqui tudo bem, estamos no acampamento, tem que esperar uma fila grande, mas tudo bem, você fala com Moshe. Então o sogro vira e fala, não dá para você fazer isso, porque isso não é um sistema. Esse sistema funciona unicamente com você e para você. A gente precisa estabelecer um sistema que vai funcionar para as próximas gerações. Mas o que Moshe Rabbeinu está chamando atenção é que o povo perdeu essa oportunidade. Por quê? Porque Torhachem, o Massachem, chegou um momento que ele reclamou para Hashem, falou, não aguento mais, Hashem, me ajuda, não dá? Foi o momento que Hashem falou para ele fazer outra coisa, entre aspas, de delegar, que foi
passar da Kudushá dele para 70 anciãos. Ele escolheu 70 anciãos que também tinham um papel, uma figura de pessoas espirituais mais elevadas dentro do povo, para dividir, entre aspas, essa carga de Moshe. Mas tudo isso que ele está contando é que se vocês tivessem menos problemas entre vocês e reclamassem menos, a fila ia ser menor e eu ia poder eu mesmo resolver os problemas de vocês. E vocês, então, o que está chamando a atenção é: o sistema é bom, o sistema funciona, mas o motivo pela qual eu fui obrigado a fazer o sistema é por vocês estarem sempre reclamando, sempre trazendo problemas que vocês poderiam eventualmente evitá-los, e aí vocês iam poder ainda ter o contato direto mais frequente comigo, ia ser mais fácil. Então esse é o que ele está chamando a atenção do povo. Mas foi o conselho de Yitro que ele seguiu, né? Claro que era Ele seguiu e Hashem aceitou, mas de certa forma o povo saiu perdendo. Ganhou uma questão para o futuro, mas perderam a oportunidade de estar cara a cara todo dia, entre aspas, com Moshe Rabbeinu. Né? O cara olhou feio para mim, tá? Vou falar com o Moshe, vou contar para ele, vou dedurar para ele. Né? Mas ele ia até Moshe e Moshe resolvia, tá certo? E aí ele lembra algo importante, e isso já é agora, eu falei que essa paraxá vem lembrar o que aconteceu e reforçar o compromisso nosso com Hashem. Então aqui ele traz, por exemplo, essa mitzvah, essa obrigação dos juízes, que eles sejam imparciais. Eles não podem dar preferência para um ou para outro. Quais seriam os tipos de preferência que a Torá fala para a gente? A pessoa poderia falar: bom, já que esse cara é pobre, já que o outro é rico, eu vou falar para... Vou decretar que quem ganhou no tribunal foi o pobre, porque esse rico é mão de vaca, não ajuda ninguém, então pelo menos assim eu vou conseguir tirar uma tzedakah dele. Tá errado, mas assim pelo menos... Não, você não tem esse direito. Na hora de você julgar, você tem que julgar algo grande, algo pequeno, com a mesma importância. E você não pode dar preferência para uma pessoa pela outra pessoa. Ou, obviamente, se essa pessoa é rica, eu não quero envergonhá-la. Então eu posso chegar e falar: olha, você ganhou. Aí depois que termina o tribunal, eu chego no ouvido e falo: olha, eu só não quis te envergonhar, paga para ele porque você perdeu. Então isso também é proibido pela Torá. Então a Torá já prevê a natureza, eventualmente, do ser humano, e a Torá, Moshe Rabbeinu, está reforçando essa obrigação. E isso é algo essencial, porque a Torá foi dada na mão de pessoas, seres humanos. E seres humanos estão sempre suscetíveis a erro e suscetíveis a fazer esse tipo de preferência. Você dá preferência para uma pessoa em vez da outra. Então aqui vem Moshe Rabbeinu e fala: essa é a maneira da gente perpetuar a Torá. Se você quer que as leis da Torá continuem sendo valendo, então você tem que seguir estritamente as regras da Torá, que essas são entre as várias, mas essas de você realmente poder julgar sem dar nenhum tipo de preferência para uma pessoa versus a outra. E Davi fazia assim, né? Ele, por exemplo, o rico tinha razão, o pobre não tinha razão. Então ele dava o veredito para o rico, acabou o julgamento, chegava para o pobre: como que eu posso te ajudar a pagar? Então, porque está escrito que ele fazia din e shalom, ou din e res, não lembro qual a linguagem, que ele fazia o julgamento e bondade. É difícil você fazer julgamento e bondade, você não pode fazer bondade no julgamento. En merachamim badin, quando a gente está fazendo o julgamento, você não pode ter misericórdia. Às vezes tem uma pessoa que às vezes você tem que arrancar o que ele tem na casa dele, porque ele está devendo. Ah, mas o outro cara é muito rico, e esse coitado, eu vou tirar praticamente tudo que ele tem para poder pagar. Esse é o din. Não tem misericórdia no din. Essa é a lei. Vocês já devem ter assistido no canal no YouTube. Eu recebi os videozinhos do cara, um juiz americano, que ele julga as leis do pessoal que leva multa de trânsito. Todo mundo já viu. É muito legal, mas o que ele faz ele usa o coração dele, né, a bondade dele, para poder tudo bem, isentar as pessoas. É uma multa, então a ideia aqui é só dar uma multa para que a pessoa não repita as infrações. Então acho que a pessoa já foi exposta, já aprendeu a lição. Mas, de maneira geral, você não pode ter esse tipo de critério. Poxa, o cara é velhinho, veio aqui, está trabalhando. Se fosse um caso que vai afetar uma terceira pessoa, você está devendo para isso é absolutamente proibido pela Torá. É bonito de ver, mas isso não é din, isso não é a maneira que a gente julga. Não sei o nome dele, quem souber. É bonito de ver, emocionante, mas isso não é din. Então, Davi da Melech, o que ele fazia? Depois que ele deu o veredito e, eventualmente, o rico ganhou e ele extorquiu o pobre, aí o que ele faz? Bom, beleza, como que eu posso te ajudar? Depois que acabou, ele mesmo vai lá e, de repente, ele tirava do bolso dele e ressarcia e ajudava. Ressarcia não, ajudava o pobre. Bom, agora é um problema social, a gente tem que ajudar aquela pessoa. Então, esse era o din, a maneira que ele julgava. Isso, recentemente, eu ouvi, não sei se é uma propaganda boa, mas que o tribunal, o Rabino, ele comentou,
publicamente, ele falou que eu estava no tribunal e o homem estava uma questão aí com a ex dele, devia, não devia, etc. Estavam resolvendo um problema no tribunal judaico e o veredito foi que o cara tinha que pagar, sei, 10, 15 mil para a ex dele. Tá bom, ganhou. Só que o cara não tem um tostão furado. Então, os rabinos, entre eles, tiveram que rachar para pagar para a mulher. Peraí, eu vim aqui julgar, agora. Mas é assim que foi. Tá certo? Aconteceu desse jeito. Então, vê que realmente, até os dias de hoje, não sei se é uma boa propaganda, que o pessoal vai querer saber que rabino que é esse, né? Eu estou querendo. Mas, tudo bem. A gente tem que procurar o caminho da Torá, e aqui a gente vê din é din, a lei é lei. Isso que David Amelach fazia, foi a primeira vez que eu vi uma coisa dessa, recente, e o rabino, coitado, que deveria estar ganhando, pelo menos, minimamente pela hora que ele está dispondo para lidar com problemas das pessoas, então ele vai lá e tira do bolso dele. Isso é o povo de Israel. Não tinha uma explicação de Durash ontem também, ou anteontem, com relação aos pobres, que também esse julgamento tinha que ser justo, porque senão o pobre poderia se acostumar a viver sempre eu sou pobre e eu vou ganhar e vou viver disso. Tinha um comentário assim, ontem ou anteontem, tá no Durash, que ele não poderia se manter pelo sistema que eu sou pobre, eu vou ganhar sempre. Então o juiz não sabia quem era pobre, quem era rico, e não tinha essa... Mas eu não lembro desse detalhe que o pobre vai se beneficiar. Eu acho que a lei tá em relação ao juiz, de não, o melhor juiz é aquele que não conhece nem sabe que são as pessoas. Tá, depois eu não sei se eu entendi bem o que você está se referindo. Bom, então mais um último tema. Bom, e aqui a gente vai concluir justamente com o primeiro Tisha B'Av trágico da história. O primeiro Tisha B'Av, o primeiro evento do Tisha B'Av, que dele acabou causando, entre aspas, espiritualmente, várias outras tragédias no dia de Tisha B'Av. O primeiro Tisha B'Av da história trágica foi quando os Meraglim, os espiões, eles foram lá e reclamaram. E Deus falou, vocês choraram à toa, eu vou dar motivo para vocês chorarem. Então, Moshe Rabbeinu pediu perdão, está perdoado. Mas vocês não estão prontos para entrar em Eretz Israel, vocês vão morrer aqui no deserto. Todos que têm 20 anos, a partir de 20 anos, os homens, eles vão morrer aqui no deserto, vão ficar aqui mais 39 anos, e todos vão morrer aqui no deserto. Esse foi o primeiro Tisha B'Av da história. E Moshe Rabbeinu está lembrando eles desse episódio. Vocês foram lá, os espiões foram lá, chegaram e 2 falaram bem da terra de Israel, mas o resto trouxe as frutas grandes para mostrar que eram estranhas e falar que tinham gigantes e amedrontar o povo de Israel. E ele fala, e vocês não perceberam. Vocês estavam sendo guiados por Hashem o tempo todo. Hashem, ele coloca para vocês uma nuvem, uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia para guiar vocês. Vocês estavam completamente protegidos nas nuvens da glória. E ao invés de vocês agradecerem, confiarem, perceberem que é Hashem que está mantendo vocês de repente entraram em pânico, perderam a fé e acabaram dizendo que nem Hashem consegue conquistar Eretz Israel, e vocês acabaram chorando, e por causa disso, então, vocês acabaram ficando aqui no deserto, e aqui, na verdade, com quem Moshe Rabbeinu está falando, já é a nova geração. Então, na verdade, ele está relembrando o que os pais deles tinham feito, porque agora já era a nova geração, mas porque ele está lembrando, porque ele quer esse compromisso maior, a partir de agora, quando vocês vão entrar em Eretz Israel, que seja realmente com muita fé. Trazendo para o nosso dia a dia, garanto, pelo menos eu vejo várias vezes, que a Hashem ele ajuda a gente de formas inesperadas. Quando você vai lá, reza, de repente aparece aquilo que você menos esperava. E você fala, uau, Ashgaha Pratit, uau, Hashem está cuidando de tudo. Passa um dia, entra um novo problema, mas acho que ele esqueceu de mim. E aí você fica lá. Então eu vi essa semana uma história muito boa, que um rabino ele contou que a professora na escola, a filha chegou em casa e falou que a professora deu uma lição de casa. A lição de casa é cada um vir para a escola no dia seguinte contar uma história de Ashgaha Pratit. Ashgaha Pratit significa que Deus, onde você vê que Deus realmente coordena todos os detalhes. E aí o pai, que é um rabino palestrante, ele falou, volta para tua morar e diz, você acordou de manhã e quando você saiu de casa, você viu um carro vermelho passando do teu lado. História bonita, né? Ela ficou, mas a morar não vai aceitar isso. Justo pelo contrário.
Quando a gente conta histórias de Gahá Pratit, você vira e fala, olha, justo quando eu estava, eu vim, encontrei a pessoa que eu precisava. Ah, quer dizer que Deus, naquela hora, Deus estava olhando. Ah, mas de resto? Não, de resto ele deixou as coisas rolando sozinho. Não. Toda a ideia dessas histórias é para você lembrar que no teu dia a dia, em cada instante, o carro vermelho que passou na tua frente, isso é Ashgaha Pratit. Você mexeu o teu dedo, você respirou, você foi, saiu de casa, foi trabalhar, foi rezar, isso é Ashgaha Pratit. Deus ele está o tempo todo, em todas as situações. Algumas ele permite você ver, para você se lembrar dele. Mas todo o resto, você deveria fazer o cálculo que eles não fizeram. Eles, quando chegaram, eu sei que Deus está, mas Deus é forte no deserto. Ele consegue proteger a gente do Egito. Ah, mas 31 reis não dá. Essa não dá. E aí, a gente faz a mesma coisa. A gente critica eles, mas a gente faz a mesma coisa. Você vê a mão de Deus funcionando, passa um segundo, você vira para o lado, não precisa mais, já achei a vaga. Então, a ideia de realmente, de você, e essa para Parashat Dvarim, da gente interiorizar e saber que Hashem está com a gente em todos os tempos. Voltando aqui, Moshe Rabbeinu, aquilo que, o que representa o livro de Dvarim, é Moshe Rabbeinu, ele traduzindo para si mesmo, penetrando as palavras da Torá dentro do próprio Moshe e repassando para o povo. A gente tem que traduzir as palavras da Torá para o nosso dia a dia. A gente tem que ler a Torá e ver como é relevante no nosso dia a dia. E Chaves. Chico,